Olá pessoal, tudo bem? Outro dia enviei um vídeo para vocês sobre distribuição de frequência e resolvi aqui gravar um vídeo revisando esse conteúdo, tá certo? Vou colocar aqui para vocês três questões. A primeira delas diz o seguinte: classifique as variáveis abaixo em qualitativa ou quantitativa. Tá? Quando é feito um estudo, né, uma pesquisa onde são levantados dados, as variáveis estudadas podem ser qualitativa ou quantitativa. Qual é a diferença? As variáveis quantitativas referem-se a números, que pode estar associada a quantidade ou medidas. Já as variáveis qualitativas referem-se a qualidade ou atributos, tá? E não a quantidade. Vamos ver aqui na prática a diferença entre uma e outra. Por exemplo, na letra A, digamos que a variável estudada em uma pesquisa seja salário. Salário é uma variável quantitativa ou qualitativa? Por exemplo, quanto que o Paulo ganha como agente administrativo na prefeitura municipal? Digamos que o salário dele seja de R$ 1.800, né? R$ 1.800. Então, isso aí envolve uma variável quantitativa, porque envolve números, envolve quantidade, né? Certo? Então, nesse caso, salário é uma variável quantitativa, ok? Vamos para o segundo exemplo. Gênero. Alguém pode ser do sexo masculino ou feminino, né? Só há esses dois gêneros de sexo, masculino ou feminino. Pergunto, gênero é uma variável quantitativa ou qualitativa? Ela não envolve números nem medidas, ela envolve qualidade, né? Então ela é qualitativa. Terceiro exemplo, número de irmãos, né? Algumas pesquisas, inclusive, já foram feitas pelo IBGE nesse sentido. Qual o número de membros de uma família, por exemplo? Número de irmãos é uma variável quantitativa ou qualitativa? Então, aqui, como envolve quantidade, vai ser quantitativa, né? Quantitativa, porque envolve números, número de irmãos, quantidade. Na letra D, nesse exemplo, nós temos aqui número do sapato. Então, digamos que a variável estudada aqui seja número do sapato. Algumas pessoas calçam 36, outros calçam 40, né? Então, por aí vai. Então, o número de sapato envolve uma medida, né? Ou seja, envolve número. Então, nesse caso, ela também é uma variável quantitativa. E finalizando aqui, o último exemplo, escolaridade. Qual o nível de escolaridade de uma pessoa? Por exemplo, você que faz parte do 8º ano, seu nível de escolaridade é o ensino fundamental. Quando vocês terminarem o 9º ano, vocês irão para o ensino médio, que é outro nível de escolaridade. Para quem termina o ensino médio, ele vai para a faculdade. Qual que é o nível? Nível superior, tá? Então, o nível de escolaridade representa uma quantidade? Não, representa uma qualidade, se é fundamental, se é ensino médio, né? Então, se envolve uma qualidade, é uma variável qualitativa, ok? Tranquilo? Agora nós vamos aqui para uma outra situação, que é esta aqui, ó. Vamos ler aqui essa questão. Em um clube, a idade em ano dos participantes de um jogo de vôlei era essas aqui, ó, tá? Veja, digamos que em um clube tinha
Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 fileiras de 6 dá 12. Então tem 12 jogadores, 12 participantes no jogo de vôlei. E aqui é a representação da idade de cada um deles, né? A questão é, como podemos fazer a distribuição dessa frequência nesta tabela, né? Como fazer a distribuição da frequência da idade dos alunos, ou melhor, dos participantes do jogo de vôlei nessa tabela. Primeiro passo, o que é que nós vamos fazer primeiramente? Vamos voltar aqui na numeração. Então, primeiro você vai fazer o seguinte: você vai pegar esses números, esses dados, e vai escrevê-los em um rol. E você deve estar se perguntando o que é um rol. É quando você pega os dados e escreve eles de forma ordenada, do menor para o maior, certo? De forma ordenada. Porque escrevendo em ordem vai ficar mais fácil de lançá-los na tabela abaixo, ok? Vamos então aqui. Eu tenho aqui 2 fileiras de 6, então vou fazer aqui embaixo, né? 2 fileiras de 6 números para colocá-los em ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pontinho desse vai ser o espaço de um número. Qual é o menor número? Vamos começar pelo menor. 16. Então vou eliminar esse 16. Tem quantos 16 aqui? 1, 2. Então corto 16 e eu vou colocar aqui em ordem, né? 16. Tá? Eles aqui estão misturados. Agora aqui a gente vai colocar em ordem. Lá está de forma aleatória. Depois do 16 nós temos o 17. Vamos ver quantos 17 tem? 1, 2, 3. Então vamos lá. 3, 17. 3, 17. Terminando o 17, o próximo será o 18. Quantos 18 tem? Eu tenho aqui 1, 2, 3. 3, 18. Tá? Então vamos lá. Então aqui vai ficar 18, continuando na linha de baixo, né? São 2 fileiras de 6. Aqui já completou 6, vamos continuar aqui embaixo. Quantos 18 foram mesmo? 1, 2, 3. Já escrevemos 1, 2, 3. Beleza. Qual o próximo número, a próxima idade? 19. Tem 1, 2, tem mais? Não, né? Só tem 2, 19. Então vamos colocar aqui na ordem, né? Após o 18, 19. Qual a idade que falta? O 20, né? Então tem 2 20 aqui, ó. Corta o 20 e coloca aqui. Pronto. Agora vai ficar bem mais fácil de você lançar na tabela, certo? A distribuição da frequência. Olha o que é que diz aqui na tabela: idade dos participantes do jogo de vôlei. Qual a idade deles? Então você vai colocar aqui, ó, já que estão em ordem, vai ficar mais fácil. Começa pelo 16, depois 17, 18, 19 e 20, certo? Então nós temos aí a idade de cada um deles. Veja que essa tabela tem 2 colunas. Na coluna da esquerda é a idade, que é o que está sendo pesquisado, estudado. E aqui a frequência. O que é frequência? É a quantidade de vezes que cada elemento desse aparece na pesquisa, tá bom? Por exemplo, o 16 aparece quantas vezes? Ou seja, quantos participantes do jogo têm 16 anos? 1, 2. Viu que fica mais fácil aqui, colocado tudo em ordem do que lá em cima, quando estavam misturados de forma aleatória? Vamos lá. Então aqui nós temos 2 com 16 anos. Então a frequência é a quantidade de cada um desses elementos. Quantos têm 17 anos? Vamos voltar aqui em cima. 1, 2, 3. Então tem 3 pessoas, 3 participantes do jogo com 17 anos. Então, como falei, a frequência é a quantidade de elementos, de cada um desses elementos. No caso aqui, quantidade de pessoas com cada uma dessas idades. Continuando, quantos têm 18 anos? 1, 2, 3. Então 18 anos tem 3. Vamos colocar aqui.
3, ok? Com 19 anos, nós temos 2, com 19. E com 20, 2 também. Ok? Então aqui nós encerramos, certo? Então nós fizemos a distribuição da frequência dos participantes desse jogo de vôlei, ok? Veja que não é difícil. E para encerrarmos a nossa aula, nós vamos ver esse último caso, tá? Que é envolvendo a frequência relativa. Vamos ler aqui. Complete a tabela abaixo, calculando a frequência relativa de cada nível do curso de informática. Ou melhor, calcular a frequência relativa da quantidade de alunos de cada nível do curso de informática. Aqui eu tenho na tabela, né, alunos do curso de informática. Observe que todas as tabelas que são trabalhadas na estatística, ela começa com o título. O que é que está sendo estudado, né? Então vamos ver. Aqui eu tenho 3 colunas. Aqui eu tenho o nível do curso de informática, né? Por exemplo, lá tem um curso para iniciante, tem um nível intermediário e tem um nível avançado para quem já tem mais prática, né? E aqui na coluna do meio é a frequência absoluta. Absoluta porque vai ter agora a relativa. A frequência absoluta, como vimos no exemplo anterior, é a quantidade. Por exemplo, nessa escola de informática, tem 60 alunos no curso, veja aqui, total, 60 alunos. Desses 60, 27 estão no nível iniciante. 21 alunos desse curso estão no nível intermediário, que é o nível entre o fácil e o mais difícil, né? O mais avançado. E 12 alunos estão no nível avançado. Porém, a gente fala que é mais difícil, porém que quando alguém chega nesse curso, ele também já está com mais prática. Então não vai ter aquela dificuldade toda, né? Certo? Beleza. Agora o que nós queremos é fazer a distribuição da frequência relativa. E você deve estar se perguntando, o que é isso? O que é frequência relativa? Frequência relativa é a porcentagem, ou seja, é a forma percentual dessa quantidade. Por exemplo, esses 27 alunos que fazem parte do nível iniciante, representa quantos por cento da turma? É isso que nós vamos descobrir agora. Isso vai ser a frequência relativa que nós vamos representar aqui. Então, 27 equivale a quantos por cento do total da turma, que é 60? Como que eu vou descobrir isso? Eu poderia fazer isso pela regra de 3 simples, mas eu vou fazer aqui usando o método de divisão. Então, eu vou pegar 27 dividido por 60. Quando você quer calcular a porcentagem de uma parte, você pega essa parte e divide pelo todo, pelo total. Sempre é assim que calcula a porcentagem. Vamos lá então? 27 dividido por 60. Não dá para dividir porque 27 é menor que 60. Vai dar 0 no quociente. Lembre-se disso. Em uma divisão, quando não dá para dividir, coloca 0 no quociente e 0 no dividendo. Agora podemos continuar. Agora sim, 270 dá para dividir por 60, né? Porque é maior que 60. Quando você divide 2 números e ambos têm 0, você pode simplificar cortando os zeros, fica mais fácil. Eu vou dividir 27 por 6, que vai dar 4. Por que vai dar 4? Porque 4 vezes 6 é 24. Ou seja, é o número que chega mais perto. Quantas vezes o 6 cabe no 27? 4 vezes. 4 vezes 6, 24. Se eu colocar 5 vezes 6, vai dar 30. Já passa, não dá, tem que ser 4. Multiplicou, deu 24. Subtrai, 7 tira 4, 3. 2 tira 2, 0. Ok? Sobrou 3 aqui. 3 dá para dividir por 6? Não dá. Só que não vou colocar mais vírgula, porque já tem. Então, você vai baixar um 0, tá? Aqui. E formou 30. Agora, você divide 30 por 6, vai dar 5.
5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Sobrou 0, então já deu exato aqui. Bom, o que acontece? Essa divisão teve como resultado um número decimal, que é um número com vírgula. Como que eu tiro a porcentagem daqui? O número decimal é transformado em porcentagem da seguinte forma: depois da vírgula, os dois primeiros números que vieram após a vírgula representam a porcentagem. Então isso aqui equivale a 45%, vai ser o resultado aqui, tá? Ok? Então esse resultado na forma decimal equivale a 45%. Ou seja, 27 alunos do curso iniciante, do nível iniciante, equivale a 45% dessa turma de 60 alunos. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, esse 21 você vai dividir por 60. Eu já vou dar o resultado direto aqui para ganhar tempo. Aqui vai dar 0,35, tá? Então, quantos por cento vai dar? Como falei, são os números que vêm após a vírgula. Vai dar 35%. Agora, o último nível aqui, o nível avançado, 12 alunos equivale a quantos por cento? Quando eu divido 12 por 60, isso aqui vai ser mais rápido, vou fazer aqui. 12 por 60 não dá para dividir, coloca 0 no quociente, 0 no dividendo. 0 nos dois, pode cortar. 12 dividido por 6 vai dar 2. Por quê? 2 vezes 6, 12. Para 12, nada, sobrou 0. Então já deu exato aqui. E agora, como que eu transformo aqui em porcentagem? Eu falei para vocês que a porcentagem são os dois primeiros números que vem após a vírgula, mas aqui só tem um. E agora? É isso que eu queria mostrar para vocês. Aliás, que eu quero mostrar para vocês. Quando só tem um número, você completa com um 0. Então aí ficam 2. Então vai dar 20%, tá bom? Então só tem um número, sempre completa com 0. Então 12 alunos do nível avançado equivale a 20% da turma. E aqui embaixo o que é que eu coloco? É a soma da porcentagem. 45% mais 35 dá 80. 80 mais 20 vai dar 100. Ou seja, o total de alunos equivale a 100%. E com isso, gente, fizemos a distribuição da frequência relativa, ok? Então, nós concluímos aí. Qualquer dúvida, vocês têm aí a oportunidade, o privilégio de rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas se persistir a dúvida, me procura, ok?